Você quer aprender a fazer uma animação utilizando Excel? Nesse vídeo vamos nos aprofundar na linguagem VBA, uma ferramenta a nível avançado do Office. Então fica até o fim do vídeo e vem com o mago do Excel. Bom, para a gente iniciar aqui a nossa animação do Tanjiro Kamado, nossa animação no Excel, primeira coisa que nós vamos precisar ter são os frames da nossa animação, que nada mais são do que fotos que simulam ali o movimento, né? Então são fotos bem próximas e que simulam ali a movimentação e a animação do personagem ou de qualquer outra coisa. Como base, eu pedi pro ChatGPT fazer o Tanjiro Kamado no nosso Excel. E ele fez um Tanjiro Kamado meio deformado, então eu dei uma alterada aqui, dei uma pintada, fiz uma espada um pouco melhor. E aqui está o nosso grande Tanjiro Kamado no nosso primeiro frame. E eu também editei ele, copiando, né, as células e trazendo para os frames seguintes. Então o 2, o 3 aqui que já tem a movimentação da espada, né? O 4 que desce um pouco mais, o 5, o 6, o 7 e o 8 que é quando ele termina de brandir a espada dele na animação. Então, para a gente conseguir fazer essa animação ficar mais fluida, nós vamos utilizar aqui o VBA no Excel. Vindo aqui para o nosso ambiente VBA, utilizando o Alt F11, a gente tem acesso a essa telinha aqui. Para criarmos o nosso código, vamos inserir um módulo. A gente pode vir aqui com o botão direito, vir em inserir em módulo, ou vir aqui em cima, inserir user form e módulo. Para a gente conseguir iniciar o nosso código, vamos dar aqui sub, que é a forma que iniciamos o código. E o nome do nosso código, que nesse caso eu vou colocar aqui animar Tanjiro. Abrimos e fechamos parênteses e damos um Enter. Perfeito, a gente já pode começar aqui o nosso código. Para início a gente vai dar dim, que significa dimensão, que é para a gente setar uma variável no nosso código. Vamos criar a variável número frame, num frame, e vamos dizer para o VBA o que ela será. Então damos um s integer, que nós estamos dizendo que o num frame ele será um número inteiro. Então, no caso ele não vai aceitar qualquer outro tipo de formatação. Damos outro dim aqui, vamos setar outra variável. Vamos escrever aqui, eu vou deixar só t de tempo, como um double, que esse double nada mais, nada menos é do que uma variável que aceita casas decimais. Então, quando a gente for decidir quanto tempo o nosso frame vai aparecer na tela, vamos usar esse t. Para que a gente realmente inicie, nós precisamos que agora o Excel mostre para nós frame por frame com um determinado tempo para que a gente consiga identificar esses frames. Então a gente vem aqui no digitar for num frame igual 1 to 8. Perfeito. Damos um Enter Tab aqui. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer com que a planilha Sheets, que significa planilha, ela fique visível e depois ela seja ativada para que o frame pisque na nossa tela. Então a gente digita aqui exatamente como estava lá o nome da planilha embaixo no canto inferior, a gente vai escrever frame. Vamos dar esse caractere aqui, que junta o caractere da esquerda com o caractere da direita. Então ele vai juntar o texto frame com o número frame, que é a variável que a gente criou. Então vamos aqui num frame. Fechamos o parênteses aqui. Tá, a planilha ela já está à mostra. Agora o que a gente quer que faça? Nós vamos alterar a visibilidade dela. No início ela vai estar invisível, ou seja, não vai estar aparecendo pra gente. Então a gente vai dar um visible, que significa que a visibilidade dela vai estar, selecionamos aqui XL, Sheet Visible. Então ela está visível. Perfeito. E aqui embaixo vamos não apenas deixar ela visível, mas também queremos que ela apareça, né? Queremos que ela seja selecionada. Eu vou até copiar aqui a parte de cima
jogar aqui para a parte de baixo e dar um Activate, que é como se ele estivesse realmente clicando na planilha para que ela seja mostrada. Agora a gente quer também que ela passe um tempo na nossa visão. Se a gente apenas deixar ela ativa, ela vai pegar um ativar, o 2 ativar, o 3 ativar, de uma forma que a gente mal consiga enxergar o frame. Então a gente precisa que esse frame ele passe um certo tempo na nossa tela para que a gente consiga perceber aos nossos olhos humanos. Então vamos aqui usar agora a variável t, que a gente selecionou como um número de casa decimais. Vamos dar t igual a timer, que eu já vou explicar o que é. Do while timer menor do que t mais 0.1. Damos aqui um do events, que é para evitar travamento, e fechamos ali com loop. A função timer seleciona o tempo em segundos. Se 1 hora é igual a 3.600 segundos e o código for rodado às 1 da manhã, então subentendemos que timer é igual a 3.600. Quando dizemos que t é igual a timer, também dizemos que t é igual a 3.600. Passando para a fórmula abaixo, do while, dizemos que enquanto o timer for menor que t mais 0.1, não vamos passar para o próximo frame, indicando que só passaremos para o próximo quando o timer avançar 0.1 segundos, ou seja, timer for igual a 3600.1. Dando sequência no nosso código, agora eu vou fazer com que o VBA ele dê uma pausa extra no nosso último frame, que é o frame 8, para que ele não volte ao botão de play de uma forma brusca. Para isso eu vou usar a fórmula se, que é o if aqui dentro do VBA. Então, if, eu estou dizendo que se o número frame ele for igual a 8, então, usamos o then, então, e aí eu vou copiar aqui a formulinha do timer que a gente acabou de aprender. Jogo ela aqui para baixo e dou um tempo a mais para ela. Então vou colocar aqui 1 segundo de pausa ali no último frame. Perfeito. Fechamos aqui o if com um end if. E também fechamos ali o for com next num frame. E esta fórmula aqui, next num frame, fecha a fórmula for num frame. Acabamos deixando um espaço aqui, deixa eu voltar, perfeito. Após finalizarmos ali a rodagem da nossa animação, precisamos voltá-la, né? Voltá-la para a padronização original. Então, depois que tudo for rodado, nós vamos voltar ali para nossa planilha play. Então, damos aqui um sheets play ponto activate e vamos também esconder os frames para que eles não fiquem aparecendo ali pra gente. Então nós damos aqui a mesma fórmula for num frame de 1 a 8. Podemos até copiar essa daqui, só que em vez de visible no final vamos trocar para outra fórmula, que é o xl sheet hidden. Então deixamos ela escondida e fechamos com next num frame. Perfeito, nosso código está 100% pronto e completo. O código feito, e agora aqui justamente no nossa planilha de play, nós precisamos colocar tanto esse botãozinho aqui quanto esse exibir frames, que serve para caso a gente queira fazer alguma alteração ou qualquer outra coisa. Bom, para adicionar primeiramente um botão desse, nós podemos usar aqui
podemos inserir qualquer coisa, na verdade, ou fórmulas, ou imagens da internet, ou qualquer outro ícone. Eu adicionei aqui uma imagem da internet, eu vim aqui em colocar sobre células, imagens online, botão play. Eu não sei se agora vai aparecer o mesmo botão, mas eu procurei aqui, exatamente esse daqui. Então eu selecionei justamente ele, vim inserir e coloquei ele aqui na nossa planilha de play. Para que a gente consiga fazer este botão executar a nossa macro, nós vamos com o botão direito sobre o botão, atribuir macro, e selecionamos a programação que nós fizemos. Lembra que nós deixamos o nome como animar Tanjiro, então justamente esse é o código que fizemos. Clicamos nele, damos um OK, e assim que a gente clicar, a macro será rodada e a nossa animação será feita com maestria. Olha aqui. Perfeito, o macro funcionando, sendo rodado certinho, a animação aqui do Tanjiro Kamado. E para um toque final nesse nosso trabalho, vamos criar uma outra macro para exibir os frames. Vocês podem ver aqui que no canto inferior esquerdo, quando a gente roda a macro, todos os frames são escondidos ali para dar um toque, ficar mais bonitinho, menos poluição visual. E para que a gente consiga exibir esses frames, vamos criar ali uma macro de uma forma bem simples. Dando Alt F11, abrimos novamente o ambiente de macro. Vamos vir aqui criar um novo módulo. Não sei se vocês lembram, mas justamente no código que a gente criou já tem ali a função que habilita a visibilidade das planilhas, que é justamente essa daqui. Nós só vamos copiar essa parte aqui, for num frame, e o visible que ativa ali as planilhas. Vamos aqui em módulo 2, damos aqui um sub exibir frames, abrimos e fechamos parênteses, damos aqui um espaço, copiamos justamente essa aqui, deixa tudo visível, e fechamos aqui com next num frame. Perfeito. Temos aqui também o código que habilita os frames que a gente havia escondido. Dá até pra gente rodar aqui, ó, selecionando o módulo 2 vindo em executar, exibir frames, executar. Todos os frames aparecem aqui no nosso campo inferior esquerdo. Rodando a nossa animação de novo, os frames são escondidos. Caso a gente queira que eles apareçam, só vir aqui em exibir frames que eles todos aparecem. Então, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Agora sim, sabendo como fazer animações no Excel. Claro, o Excel não foi justamente feito para isso, mas é muito interessante saber todas as funcionalidades que o Excel tem e como ele pode nos servir e trabalhar para a gente de várias maneiras. Espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal e deixe um like. Até a próxima e tchau, tchau!